Olá, turma, bom dia. Hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 2 do nosso módulo 1, onde nós vamos falar sobre os seres na Terra. Então, se nós formos observar a Terra, como a gente já viu em outras aulas, né, que ela é o único planeta do sistema solar que permite uma grande variedade de seres vivos, devido a ela fornecer vários fatores, como água em abundância, o clima, a radiação solar, tá? Então, são fatores que permitem essa existência de vida no planeta Terra. Agora, nós vamos imaginar o tamanho da Terra. Cada local com um tipo de clima diferenciado e essa variedade de seres vivos. Então, imagina só um ambiente diferente, olha só, e com seres vivos também diferentes. Nós vamos observar que esses seres, eles podem estar separados, mas no mesmo ambiente, onde de forma alguma eles podem viver isolados, porque sempre um vai depender do outro. Ou seja, quando eu digo assim, sempre uma espécie, ela vai depender da outra para poder sobreviver, tá? Seja ela uma espécie mais simples ou uma espécie mais evoluída. Então, sempre ela vai estar dependendo de outros seres. Então, é aí que entra o nosso estudo chamado de ecologia. Ou seja, quando nós falamos em ecologia, nós vamos falar de relações, tá? Relações entre os seres vivos no planeta. Então, na forma geral, nós vamos dizer que o planeta, como eu acabei de colocar para vocês, ele apresenta essa diversidade e os pesquisadores encontram uma forma de estudar mais detalhadamente esses seres através da ciência, tá? E da tecnologia, ou seja, a ciência chamada ecologia. É a ecologia que vai estudar a temperatura do planeta, o ambiente favorável a certas espécies e assim sucessivamente. Mas como eu falei para vocês, os seres sempre vão depender um do outro para a questão de sobrevivência mesmo, tá bom? Então, os ambientes, tanto digamos assim, eles vão apresentar essa variedade de seres vivos através de um conjunto de fatores, ou resumindo, eu poderia dizer assim, que o ecossistema, ele apresenta dois fatores, que é o fator biótico e o abiótico. Quando nós falamos em fatores bióticos, nós vamos falar de seres vivos, seres que estão aí no planeta, então eles são essencial à vida de outros seres. Só que esses seres, alguns deles dependem também dos seres abióticos. Ou seja, quando eu falo em abiótico, eu estou falando de um conjunto de elementos não vivos. Para que serviria esse fator abiótico? Muito deles serve para, digamos assim, moradia de certas espécies, tá? Proteção e assim sucessivamente. Então, o meio ambiente ele é formado pelo fator biótico e pelo fator abiótico, tá? Então, ressaltando que o conjunto formado pelo meio biótico e pelo meio abiótico, ele vai tratar, ou seja, tem como interações entre eles de estabelecerem um ecossistema.
Ou eu posso dizer que o ecossistema ele é formado pelos fatores bióticos e abióticos, lembrando que todos são essenciais para os seres vivos, tá? Aí a gente vai perceber assim que cada ecossistema ele vai apresentar essas características próprias, tá? Como por exemplo, o tipo de solo, como eu falava ainda agora há pouco para vocês. Essa diversidade de local, de meio ambiente, favorece a vida de certas espécies, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o ecossistema terrestre. A gente vai verificar também que existem vários tipos de ecossistema, tá? Então a gente vai tentar trabalhar um pouquinho de cada. Quando nós falamos em ecossistema terrestre, nós vamos falar do ecossistema onde os seres terrestres habitam esse local, tá? Aí você pode estar perguntando assim, mas se eles são terrestres, eles vão precisar de água? Vão. De todos os fatores que a gente já falou, vai ser essencial para esses seres sobreviverem. Eles precisam dos fatores bióticos e abióticos? Precisam sim, tá? Então, é aquilo que eu estou colocando para vocês. Um vai fortalecer o outro, tá? Então, deixa eu ver. Além dos seres vivos que compõem esse ecossistema, vamos estar colocando também que para eles sobreviverem tem que ter a disponibilidade de luz, tá? Então a luz é um dos fatores essenciais para a sobrevivência. Por que a luz? Porque esses animais eles vão precisar se aquecer também. Não é porque, por exemplo, vamos ver aqui, uma iguana, sei lá, um animal qualquer, ele vive na copa d'água, vamos supor assim, mas ele precisa da luz solar, ele precisa se aquecer para manter-se vivo, tá? O ecossistema aquático, ou seja, agora há pouco a gente falou do ecossistema terrestre, são aqueles que vivem na terra, tá? O ecossistema aquático, a gente já está assim falando sobre aqueles seres que vivem exclusivamente na água. Deixa eu só ajeitar aqui meu livro. Tá? Então, eles vivem exclusivamente na água. Então, esses seres, no caso, eles apresentam uma grande variedade ou seja, quando eu falo de ambiente aquático, ele apresenta uma grande variedade de seres vivos aí. Além desses ecossistemas, nós temos aí a intensidade da luz, que tem muito a ver também, a concentração de gases, a presença de correntezas, a temperatura, a pressão. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando se fala de ecossistema aquático. Não é somente da água, existem outros fatores que são essenciais para esses seres sobreviverem, tá? No caso também levando em consideração a questão da reprodução, o ambiente onde eles possam encontrar-se ali e manter a sua sobrevivência, ok? Deixa eu ver o que mais nós temos aí na página 244, onde a gente está abordando, tá? Então ele fala aí dos seres vivos que podem absorver o gás oxigênio da água, né? Os gases como carbono, oxigênio estão disponíveis na água para manter esses seres. Vamos ver o que mais. Ou seja, os seres vivos, quando eu falo de ser vivo, eu não estou falando somente de animal, tá? Eu estou falando também dos vegetais. Então, os seres vivos que realizam fotossíntese, geralmente, eles se concentram onde há maior incidência de luz solar.
ou seja, para que eles possam estar realizando esse processo da fotossíntese, tá? E a correnteza, no caso, ela aumenta conforme aumenta também a profundidade, tá? Então vamos imaginar também que alguns seres eles habitam as correntezas ou eles procuram esses locais onde existe a correnteza para poder encontrar uma forma melhor de sobreviver. Então nós vamos observar que de acordo com as características relacionadas, no caso principalmente a locomoção, os seres vivos aquáticos eles podem ser classificados em 3 grupos. Vamos já ver quais são esses grupos aqui, tá? Então, esses grupos são chamados de plânctons, os nécton e os bento, tá? Como é que vamos diferenciar cada espécie dessa? Então, vamos dizer assim, quando falamos em plâncton, nós estamos falando, ou seja, é o conjunto de organismo que, em geral, ele não apresenta, veja bem, não apresenta estrutura para locomoção e vivem flutuando na água. Aí você vai lembrar de alguns seres que eles são seres vivos, mas eles não apresentam nenhuma estrutura de locomoção, mas eles são importantes para o ecossistema, para o equilíbrio do ecossistema, tá? Quando se fala em nécton, a gente já está falando do conjunto de organismos que se locomovem ativamente na água, pois aí eles já apresentam alguma estrutura de locomoção. Aí a gente pode estar citando uma variedade de peixes, tá? Que estão no grupo dos néctons, tá? Então essas estruturas elas servem para locomoção. O bento é o conjunto de organismos que vivem no substrato dos ecossistemas aquáticos. Alguns componentes do bento eles vivem fixos no substrato, como no caso das esponjas, tá? Quer dizer que eles vão depender de algum substrato para a questão da sua sobrevivência. Então você pode estar acompanhando aí o exercício, o livro de vocês, onde aborda todo esse assunto que nós estamos acabando de colocar para vocês, ok? Então, bom estudo e até a nossa próxima aula para a realização da nossa, ou seja, continuidade do assunto e realização das nossas atividades.